Olá, e hoje vamos para mais um episódio do Cameso Conecta. E hoje estamos aqui com a doutora Poliana Muniz, ela que é advogada especialista no direito da pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, e também da pessoa com deficiência. Ela é conselheira da subseccional da OAB Timbaúba e também é vice-presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência. Doutora, nosso assunto de hoje já causou várias perguntas e comentários, porque tivemos um episódio anterior com o Dr. Tiago Macena, fizemos a abordagem no ponto de vista trabalhista, e agora veio para trazer a abordagem do ponto de vista previdenciário. Importantíssimo. Sim. Até porque muitas pessoas, muitas famílias, quando recebem o diagnóstico da pessoa com do filho com TEA, ficam perdidas em relação a como agir juridicamente, não é? E aí, o autismo ele não é só uma condição de saúde, ele é uma condição que vai garantir proteções específicas na legislação. E aí, gostaríamos de entender quais são os principais pilares em relação aos direitos da pessoa com TEA. Seja muito bem-vinda. Primeiro, eu queria agradecer o convite que você fez e estou muito feliz de estar aqui participando também para desmistificar, às vezes, algumas questões que ficam algumas pessoas com dúvidas, pois essas dúvidas ficam sempre em constante, a pessoa sempre perguntando, será que é isso, será que é aquilo? Então, assim, é bom sempre a gente conversar, que o conhecimento é super importante para a gente disseminar essas questões mais complicadas do direito. Aí, até uma cliente minha entrou em contato comigo, ela falou assim, doutora, quando o médico deu o laudo, eu fiquei sem noção do que é que fazer. Então, é importante sempre, primeiro ponto, a pessoa vai atrás de alguém especializado, certo? Tanto no advogado ou assim, defensoria pública, se não puder ir para um advogado particular. Por quê? Porque isso faz gerar alguns direitos, tanto na esfera previdenciária como em outros direitos, na área civil, na área de saúde, na área educacional. Então, tem vários pontos que podem ser dominados nessa questão da pessoa com TEA. O primeiro ponto que a gente tem que comentar é que é uma lei que é específica para as pessoas com deficiência na questão do TEA. Seria a Lei Berenice Viana, que é a Lei 12.764 de 2012. Ele leva essa lei leva o nome da a defensora dessa questão do autismo, porque ela é uma mãe. Na época não existia nenhuma proteção nacional sobre isso. E logo no início, que estava sendo conhecido, que estava assim, abrindo, porque o TEA, né, o transtorno, sempre existiu. Tanto era que antes era tido que era uma esquizofrenia, alguma coisa nesse lado. Tinham muitas clínicas que, quando tinham o diagnóstico, colocavam a criança internada em clínicas especializadas, mas não tinha o conhecimento que hoje tem, a ciência está aí para disseminar isso. E o que acontece? Hoje em dia, com essa lei, tem uma lei de proteção nacional, então tem mais coisas que a gente consegue correr atrás e conseguir o benefício, um direito para a pessoa. Por exemplo, temos a lei relacionada à passagem aérea, nós temos leis para a questão de saúde, leis à educação, todos esses direitos, a meia entrada também. Então, temos várias questões aí que nós podemos correr atrás do direito para a pessoa com o diagnóstico do TEA. Excelente. E em relação a isso, acaba também existindo muita confusão sobre esse suporte financeiro. É onde vem a parte que as pessoas fazem. Então, significa dizer que toda pessoa que tem TEA, ela tem direito a receber um salário mínimo? Ou toda pessoa que tem TEA, ela deve se aposentar? Então, assim, às vezes confunde muito também, principalmente, o benefício com a aposentadoria. Então, pensando neste contexto, explica para nós qual é a principal diferença, né? Qual seria o tipo, né, de benefício e a diferença também entre a aposentadoria e o BPC, no caso LOAS. Boa pergunta. O que acontece? Muitas mães, quando chegam lá no escritório, vêm perguntar, doutora, eu quero aposentar meu filho, como é que eu faço?
Primeiro, a gente tem que fazer essa diferença entre a aposentadoria, que existe a aposentadoria para pessoas de deficiência, como também tem um benefício assistencial, que é a ajuda do governo, vamos dizer assim. PPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, e também que é da lei do LOAS, né, que é a legislação orgânica de assistência social. Então, o que acontece? Primeiro, a criança não trabalha, então ela não contribui para o INSS. Então, a gente tem que ir atrás da doença, melhor, da deficiência, e a partir disso que tem o laudo, que existe a condição, que é a TEA, né, que é o transtorno. Então, a partir do laudo, nós vamos correr atrás de verificar se a família, no caso, tem um quarto salário mínimo por renda da família. Então, a gente tem que olhar primeiro, são 2 pontos para olhar no benefício. A questão da renda per capita e a questão do laudo, se realmente a pessoa tem condição do TEA. A outra questão também ainda falando sobre o benefício. Não só a questão de ter o laudo, que tem TEA e tal, não garante o benefício assistencial. Tem que demonstrar que, pela família, a condição tem que ter tratamento, então tem gastos com tratamento, e por conta disso, aí sim há necessidade de um benefício assistencial. Mas tem que fazer o pedido, tem que ir atrás de fazer a perícia médica no INSS, ou se não, e também, melhor dizendo, a questão do avaliação social. Então, o que acontece? A aposentadoria para pessoa deficiente, ela é melhor do que uma pessoa sem a deficiência, pois ela aí vai ter que encaixar em algumas situações, certo? Mas, primeiro delas, não entra o fator previdenciário. Então, sua aposentadoria, quando você se encaixa nos termos lá, não cai o dinheiro, o valor que você recebia, que não tem o fator previdenciário. Outra questão também, tem o tempo é menor. Quanto é por aposentadoria por idade, aí fica a mulher 55 anos e homem 60 anos e 15 anos de contribuição, certo? E no caso, se for por tempo de contribuição, aí a gente tem que verificar as questões que se enquadram, que seria não há limite de idade, só que aí tem que ver a questão se a deficiência é leve, moderada e grave, e por essas situações aí vai ver a questão do tempo de contribuição. Aí quem vai fazer a análise é o médico, que vai verificar se realmente é leve a deficiência, se é moderada ou se é grave. Aí vai depender da análise médica. E quando a gente pensa em relação a uma fatalidade, por exemplo, o autista, ele tem direito à pensão por morte dos pais e se encaixa também nesse contexto os responsáveis? Como seria em relação a essa pensão? Sim. No caso, a pensão, no caso de deficiência, que é a questão do TEA, entra sim, tanto na esfera dos pais quanto do responsável legal. Perfeito, doutora. Recebemos também, quero encaixar nessa nossa conversa, uma pergunta importantíssima que veio também do nosso outro episódio do podcast, que é em relação à aprendizagem, né? Esse suporte que ele deve ser individualizado e que muitas vezes vai determinar se a criança ela vai evoluir ou se ela simplesmente vai estar em sala de aula. Então, a pergunta é, quando a família ela pode e deve exigir um acompanhamento especializado ou mediador na escola? Outra pergunta muito boa. Olha, primeiro, a educação é um direito da criança ter uma educação inclusiva, certo? O que é uma educação inclusiva? É permanecer misturado, assim, vamos simplificar mesmo, misturado assim, não ter essa divisão que crianças deficientes com crianças sem deficiência. Então, o que a gente tem? Inclusiva é misturar elas, certo? Até para outras crianças entenderem que existem as diferenças. Mas não só isso, não apenas isso. Tem que ter a inclusão de ter alguém responsável, dependendo das limitações da criança. Né? Eu estou sempre faltando para falar
da fala da criança. Temos também o adulto com TEA, mas por enquanto estamos no da criança. Mas no caso, a criança vai depender tudo, como você falou, individualizado. Se observar a criança como ela é, quais as dificuldades que ela tem na sala de aula. A partir disso, tem que ter um conceito, a escola tem que ter alguém responsável por esse setor para ajudar, para orientar a criança nesse sentido. Também não basta ser simplesmente uma pessoa que vai estar lá só ali auxiliando ou abrindo a lancheira, alguma coisa assim. Tem que estar lá para ter o suporte educacional, para ela ser realmente uma educação inclusiva. Também tem outro gargalo, né, bem interessante para muitas famílias em relação ao tratamento. Porque o tratamento para o TEA, ele não espera. Sim. Então, temos aí, tem que ter o TO, tem que ter o psicólogo, muitas vezes, né? E muitas vezes o plano de saúde diz que isso aqui não está no rol lá da ANS. Ou que tem limite de sessões. E também, por outro lado, tem pessoas que não têm plano de saúde, que vai depender do Sistema Único de Saúde. E que também, para isso, tem tratamentos que vai esperar, né, que vai demandar tempo para esse tratamento. Então, se a família, no caso do plano de saúde, se a família ela paga um plano de saúde, quais os tratamentos que que o plano de saúde ele é obrigado a cobrir? E pensando no contexto do SUS, a rede pública, nesse caso, ou quando não houver falha na rede pública para essa assistência e o plano não vir a cobrir um tratamento, do ponto de vista jurídico, o que essa família ela pode e deve fazer? A primeira questão, você falou do plano de saúde. O plano de saúde, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, junto com o STJ, já determinaram que os tratamentos relacionados a pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, têm direito a tratamento com sessões ilimitadas e integrais. Então, o que isso quer dizer? Que se o médico, na sua avaliação lá, disse que a criança tinha que fazer tantas horas de terapia, vamos dizer, ocupacional, então ela tem que fazer, o plano de saúde tem que cumprir aquele determinado horário. Por isso eu sempre digo para os meus clientes, quando vêm lá no escritório, que quando chegue para o médico, diga para o médico: doutor, especifique o tempo, o horário, porque às vezes o plano de saúde chega e diz: não, ele não passou um TO, vou passar 30 minutos apenas com o tratamento. Só que o médico diz que é 1 hora por tratamento. Então, é interessante sempre dar essa diferença esquematizada. Porque se não tiver esse tempo determinado, acaba o plano de saúde diminuindo e não havendo uma melhora na condição da pessoa, da criança, por conta que não especificou o tempo. Então, vamos lá para a questão de todos os tratamentos. Os tratamentos são todos que o médico orientar, certo? Terapia ocupacional, terapia ABA, que também existe, terapia com fono, com nutricionista, todos eles devem estar incluídos. Às vezes, pode dizer que não existe no rol da ANS uma nova terapia, que, graças a Deus, a ciência corre aí a léguas e aparece de vez em quando tratamentos específicos e atualizados. Então, o que acontece? Se não está no rol da ANS, pode sim tentar correr atrás e tentar encaixar para o seu filho. O que tem que fazer? Primeiro, tem que ir ao médico, conseguir uma prescrição médica para demonstrar. Também não adianta apenas dizer que precisa do tratamento. Tem que especificar a melhora para a criança sobre aquilo. Segundo, ser reconhecido pela ANS por essa questão, certo? Outra questão, tem que ter o cunho científico, que também, por exemplo, uma coisa que não tem caráter científico não vai se encaixar. E aí a quarta, que a pessoa tem que correr atrás, certo? Correr atrás como? Indo para, se não conseguir o tratamento, vá atrás de advogado especializado ou defensoria pública. Eu sempre falo defensoria pública porque nem sempre as pessoas conseguem pagar um advogado. Então, a defensoria pública existe para isso também, para auxiliar quem não pode pagar um advogado particular.
Em relação ao que você falou aí, sobre quem não tem condições de um plano de saúde, vai para a rede pública, o SUS, né, como conhecido. Eu sou de Timbaúba, sou do interior e sei de algumas situações que acontecem nas prefeituras do interior. Na prefeitura de interior, eu não sei aqui na capital, eu acredito que esteja a mesma coisa, porque hoje em dia tem uma coisa enorme de tratamentos, de aparecendo pessoas com autismo, e no caso fica sem ter um suporte de tratamentos. E o que acontece? Várias pessoas estão numa lista de espera de terapia ocupacional, de fono, porque não tem condições de ter tantos tratamentos para tantas pessoas ou crianças com isso, com essa condição. Então, o que é que nós podemos fazer? Se a pessoa está numa fila de espera do SUS, se está precisando de um tratamento específico, se está precisando de medicação, que também pode entrar uma medicação mais cara, vá também para um advogado especializado ou defensoria pública, pois é o dever do Estado proteger a pessoa. Agora, tudo isso não basta só reclamar. Nós temos que correr atrás e como fazemos isso? Vamos à defensoria, ao advogado, corremos atrás com as documentações que solicitam, demonstramos que precisa sim, é urgente, e a partir disso o judiciário tem que dar uma resposta para essa questão da pessoa com a condição. Perfeito, e entendemos a importância, né? E é muito interessante essa abordagem sua, sempre se preocupando com o ponto de vista dessa família, para poder ingressar uma ação juridicamente, às vezes realmente a condição da família, né? Existe ali já uma vulnerabilidade financeira, então tem a defensoria pública, né, para ajudar nesses casos, é muito importante, né? Está sempre pontuando. Esse cenário da redução dessa carga horária, ela realmente, ela existe, mas não tem, eu vou reduzir minha carga horária, mas vou me preocupar com o ponto de vista financeiro. Vou reduzir minha carga horária, vai reduzir meu salário? Não. Como fica essa situação? Vamos lá. No início, essa questão aí era mais voltada para o servidor público federal, certo? Existe uma lei específica para o servidor público federal, que era a questão da redução da jornada de trabalho sem a redução do vencimento, né? Sem a redução financeira da família. Porque o que acontecia? Muitas vezes, em muitos casos, a mãe normalmente não tirando os pais, mas a mãe normalmente que vai atrás com a criança para os tratamentos. E o deslocamento, tem que ir desloca de um canto para outro, o dia é bem corrido, porque dá conta de ser mãe de uma pessoa com condição especial, a conhecida mãe atípica. Então, não é fácil. Quem queira dizer, hoje em dia até dizem, não, é bom uma mãe que pega um laudo e dá a criança com autismo. Não, de forma alguma. A pessoa não sabe as dificuldades que a pessoa passa com uma pessoa com essa condição. Então, assim, a mãe que corre atrás, normalmente é a mãe, não me perdoem os pais, mas normalmente é a mãe, e por conta disso, ela tinha que ter uma jornada tinha na época uma jornada muito exaustiva, para dar conta do trabalho e dar conta das terapias da criança. Então, tem que ter toda a documentação demonstrando isso. Se for um servidor público, aí vai através do recursos humanos, solicita essa diminuição da carga horária, da jornada de trabalho, mas se por acaso for negado, aí vai para a parte judicial. Perfeito. E é por isso que é uma das frases mais famosas do direito, que diz que o direito não socorre aos que dormem. Então é isso. Se houver mais dúvidas, né, questionamentos a respeito, a doutora Poliana Muniz vai estar com o contato dela, o arroba, no nosso link. E é isso. Espero ter levado um pouco mais, né? Tenhamos conseguido levar um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E muito obrigada e até o próximo Cameso Conecta.